Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast dessa semana, no Descomplica. E nessa semana nós vamos trazer um convidado muito especial, né, que é o Roberto Liviano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutor pela USP, escritor, palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e também é colunista do jornal Estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo e hoje nós vamos tratar de um tema bem relevante, a regulamentação do lobby, que é um tema que tem tudo a ver com compliance e tem na vertente preventiva, né? Na medida em que regulamentar o lobby significa reduzir riscos à integridade, ou seja, riscos de corrupção. E ninguém melhor do que o Roberto Liviano para esclarecer esse assunto, para esse bate-papo aqui semanal que nós temos no Descomplica Podcast. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença, Roberto. Muito obrigado, Célia. Para mim é uma honra, uma alegria, um prazer vir conversar com você. Aliás, uma iniciativa muito positiva, o teu podcast, esse espaço de diálogo. Debater é extremamente importante, né? O debate, o diálogo, a conversa, a discussão. Ainda mais o nome do podcast, ele já diz a que veio: Descomplicar. Vamos descomplicar. Exatamente. E esse tema, quando a gente fala em lobby, né, Roberto, as pessoas geralmente colocam esse assunto num viés de confundem lobby com corrupção, né? E realmente isso acontece frequentemente. E aí ontem eu estava em casa com um casal de amigos e a gente estava conversando ali sobre um evento que iríamos fazer e estava passando Fantástico. Eu não costumo ver Fantástico sempre, mas estava passando lá uma matéria sobre a morte lá daquele jovem que entrou na escola e matou aqueles jovens todos e tal. E a gente parou de conversar e olhou um pouco ali aquela matéria. E aí tinha um entrevistado que ele era economista, se eu não me engano, e ele estava falando do lobby de armas que tem nos Estados Unidos, né? A gente sabe que é uma indústria forte e tal, e que eles defendem interesses, né? Porque o lobby nada mais é do que a defesa de interesses. E é algo legítimo. Aí o meu colega falou assim, essa questão de lobby, isso é tudo corrupção. Né? Comentou vendo a matéria, né? Ainda mais essa coisa da arma e tal. Eu falei, olha, calma lá. Nós amanhã, inclusive, nós vamos falar sobre isso, né? Para até descomplicar essa questão. E expliquei para ele, né? Que lobby é uma atividade legítima, né? E o objetivo é que proporcionar a grupos, indivíduos, né? Grupos de interesse, defender esses interesses junto aos órgãos públicos, às entidades e até na proposição de leis, né? E questões de interesse daqueles grupos. Então, é uma atividade legítima, só que tem que ser feita com mais rigor, com ética, né, com compromisso, com transparência, né, e é isso que se fala quando fala de lobby. Então eu conversei isso com ele, mas você vê que esse é o pensamento, né, da sociedade. Eu acho que o pensamento da sociedade, essa construção que essa pessoa que você menciona tem lugar, justamente, Célia, porque não há regra definida, né? Não há regra definida, isso fica numa zona obscura, né? E tudo que fica na zona obscura dá margem a esse tipo de coisa, né? E acaba prevalecendo a lei do mais forte. E aí, se você tem um jogo de interesses em que se usa a força da propina, em que se usa o abuso do poder para se fazer o lobby, acaba se formando uma imagem de que lobby significa isso, fazer lobby com a propina, fazer lobby com o abuso do poder, fazer lobby com a corrupção. Pode acontecer esse tipo de lobby? Sim, infelizmente, existem lobbies do mal, mas também existe o lobby do bem. Se um grupo de pessoas vai ao Congresso Nacional fazer um trabalho de convencimento aos deputados ou aos senadores em relação a determinado projeto de lei que visa pacificar a sociedade, isso é lobby. Isso. Porque isso é convencimento em relação a determinado projeto de lei. Faz parte do processo democrático, claro, inclusive? Isso nosso. É convencimento de um projeto de lei. Então, tudo aquilo que diz respeito ao convencimento é lobby. Só que ficou essa imagem ruim
Por quê? Porque aquilo que vem à tona, aquilo que é visível, é a parte ruim. É. Como não há regulamentação, então fica em evidência a situação errada, a situação ruim. Justamente por isso, Célia, é que é tão importante regulamentar o lobby. Se você regulamenta, se você estabelece os limites, quais são as situações, quais são as regras do jogo, estabelecendo posições iguais em relação às relações privadas, às relações públicas, estabelecendo paridades de armas para todos, estabelecendo direitos iguais para você não ter situações em que há iniquidades. Aí você começa a ter um jogo equilibrado. Por isso é que é tão importante a regulamentação do lobby. E essa regulamentação não é só aqui no Brasil, né? Não é um caso particular nosso. Diversos países têm buscado regulamentar porque percebem que é uma atividade que, inclusive nos Estados Unidos, movimenta quase 4 bilhões, com quase 13 mil profissionais que são representantes de interesses, né, que são os lobistas ali, fazendo esse trabalho. Então, é um mercado que tem um movimento e que tem um poder e que é expressivo, né, e que gera resultado ao poder público. Porque quando você tem um lobby bem estruturado, como você disse, né, que tem a transparência, inclusive a OCDE, um dos objetivos e metas da OCDE para os países é que eles regulamentem o lobby. E eles colocam, a OCDE define que são 3 pilares básicos quando você vai falar de regulamentação de lobby, que é a transparência, que foi como você disse, que tem um registro dos acessos, onde, quem foi, o que falou, qual interesse defendeu, né? Você tem a parte da ética, a questão da ética, que é o princípio ético naquela relação, é fortalecer, inclusive, os princípios constitucionais, né? Ética, isonomia, integridade. E você tem o acesso, que é um ponto muito importante que você colocou aí, que é assim, a questão do acesso é tão importante para dentro do lobby, porque senão os grupos de maior poder sempre terão a preferência, né? E quando a gente fala em acesso, a gente tem aí os grupos menores e todos os grupos sendo ouvidos dentro de uma discussão para se chegar a um veredito final, ou um projeto final, ou algo que vai mudar, inclusive, características da nossa sociedade aí, né? Esse ponto que você destaca, eu considero da maior importância. O Instituto Não Aceita Corrupção, ele faz parte de uma rede de organizações, que é a RAC, Rede de Advocacy Colaborativa. E nós tivemos uma série de discussões recentemente em relação ao projeto que visa regulamentar o lobby, que está em discussão na Câmara. Para quê? Para que nós pudéssemos apresentar qual é a nossa visão a respeito disso, apresentar sugestão de emendas em relação à nossa visão sobre o projeto. E um dos pontos em relação aos quais nós nos centramos foi justamente garantir uma posição correta, uma posição justa, equilibrada em relação à sociedade civil. Nós não podemos ter uma posição de privilégio, por exemplo, para as grandes corporações e a sociedade civil ficar numa posição desfavorecida, né? Porque, de fato, não é justo. Não é justo. E no Brasil, você tem grandes poderes para as corporações. Então, esse foi um ponto que mereceu muita atenção da nossa parte para garantir um espaço equilibrado para as organizações da sociedade civil, para que nós tenhamos essa regulamentação justa, com paridade de armas. Foi um ponto que mereceu a nossa atenção. Pois é, e aí dentro disso, veja bem, você é procurador, né? Eu atuo com compliance, sou empregada pública, escritora, e a gente está sempre estudando os temas que são correlatos à prevenção, ao combate à corrupção. Mas a sociedade, as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Os gestores, os empresários, enfim, os agentes públicos, todos nós temos que entender que compliance, esses temas correlatos, fazem parte do nosso dia a dia. Veja bem, na medida em que se regulamenta o lobby, dá à sociedade, isso permite à sociedade
o controle social. Você consegue ver, por exemplo, se determinado grupo de interesse foi mais favorecido em detrimento a outro. Por quê? Na medida em que se regulamenta, você vai prever ali quem vai prever registros de quem foi o agente, o representante de interesses, que quando se reuniu, com quem, qual interesse defendeu, qual o benefício ele teve, qual foi a participação dele naquela política pública. Né? Então, isso é muito relevante, isso vai ficar claro para a sociedade. Hoje, a gente não consegue ter esse dado. A gente sabe que o lobby acontece, que isso é importante. Né? Você, até pelo Instituto e pela atuação que tem, também defende interesses, e isso é feito diariamente, e é importante. Porém, a gente não consegue hoje acompanhar. E por isso que tem essa conotação de corrupção, né? Quando fala algum escândalo, é por conta do lobby. E, na verdade, não é. Aliás, Célia, é interessante, né? Eu estou aqui em Brasília fazendo um trabalho junto com outras organizações do Pacto pela Democracia. É um lobby pela democracia. Pois é. Nós estivemos reunidos com o ministro Luiz Barroso e vamos ter outras audiências. É um lobby em prol da democracia, em prol do respeito às urnas eletrônicas, em prol do respeito à soberania, da vontade do povo nas urnas. O que é isso, senão um lobby em prol da democracia? É uma espécie de um lobby. Exatamente. E aí, quando a gente fala de lobby, o lobby é estruturado, né, Roberto? Veja bem, pessoas hoje trabalham com essa atividade que será chamada de representantes de interesses. A ideia do projeto de lei, ativismo, né? É uma atividade. Mas é um ativismo também, de um outro ângulo, também é um lobby, né? E essa atividade, ela não é só você ir até o órgão, ou até a Câmara, ou até um tribunal, ou uma empresa pública, e dizer que defende tal interesse, ou simplesmente ir para apresentar algo assim muito abstrato. Não. A pessoa que é um representante de interesses, há todo um dado, há todo um projeto, há todo um estudo daquilo que vai defender, né? Então, é uma atividade mesmo que tem o seu valor e que é uma atividade estruturada. Exato. E com a regulamentação, permitirá ainda mais essa estruturação, né? E ainda mais esse controle, essa atividade se desenvolver, né? Perante o poder público. Com uma transparência íncita a isso. Porque isso vai nos permitir enxergar com clareza que tipo de relações são travadas nesses contatos. Exatamente. Onde se quer chegar com tudo isso. Você tem que ter transparência nesses contatos para entender, para não ter coisas acontecendo por trás das cortinas. Né? O dever de transparência é inerente às relações públicas. Exato, exato. E aí, dentro daquele projeto de lei, Roberto, eu estava li o projeto várias vezes, né? E esse projeto, ele me causou alguns pontos de reflexão, que eu senti falta de uma questão especificamente, que nós vamos falar daqui a pouco, mas uma outra questão que a gente percebe é que está previsto ali a doação, né, o oferecimento de brindes, presentes e hospitalidades. A gente sabe que esse tema é um tema regulado, é um tema de compliance, é um tema que a gente precisa ter uma prevenção, até porque em que medida, né, um presente pode representar um conflito, né? Pode representar um favorecimento indevido. E aí o projeto, ele traz a possibilidade de que os agentes públicos recebam desses representantes de interesses, presentes, hospitalidades, inclusive entretenimento. E aí me causou assim, uma estranheza permitir isso, porque no serviço público hoje a gente não é permitido o recebimento de presentes, a não ser em situações muito pontuais e específicas, né, de Estado, inclusive. E aí eu fui olhar a regulamentação do lobby nos Estados Unidos, que já está aí, eu acho que na segunda ou na terceira versão. Inicialmente, eles fizeram a previsão e estava lá contido a previsão de recebimento de presentes, né? Nessa última regulamentação de 2017, ou 2007, se não me engano, eles retiraram essa possibilidade de ofertar presentes, né? E aí, se você for ver a história do presente, né? Vamos lá.
O presente você está favorecendo, você está É. criando uma relação. Querendo ou não, você quando vai decidir, um presente, obviamente, pode influenciar. Pode. Pode sair do técnico, do que está previsto ali na É norma, no É projeto. muito delicado isso, É o uma linha presente. tênue. É uma linha tênue, É verdade. né? E aí? Aí outra coisa. Aí vai regulamentar, então, valores de presentes a serem recebidos. Aí, Pois veja é. bem, você recebe um valor de X, um presente de um valor X, para você é alto, para mim é baixo, e vice-versa. E aí, e o pior, Roberto, isso vai ter. Aí o projeto, tudo bem, prevê que se receba presente, mas também prevê que seja justificado, que tenha ali escrito, esteja no balanço da empresa que ofertou presente para aquela entidade. Tem todo um controle. Até Porém, porque, se você olhar o Código Penal, isso pode caracterizar como uma vantagem indevida. indevida, exatamente. Aí veja, aí pior, você regulamenta que pode e ainda diz que tem que corrupção. ficar e ainda diz que tem que isso estar exposto ali. Aí veja, o controle social vai olhar, olha, o agente tal recebeu tal presente e Não me aprovou a parece- lei. Não me parece Não, razoável. não é razoável. Eu acho que esse ponto do projeto precisa ser repensado, porque vai contra todo o nosso sistema jurídico, penal, Você inclusive. quer ver, Célia? Eu me lembro, teve uma época que eu atuava no gabinete do Procurador-Geral e eu coordenava a área de informatização. E nós precisávamos contratar determinados serviços, e eu me lembro que uma empresa ofereceu a possibilidade de uma viagem para o Costão do Santinho para mostrar os serviços. Então, era uma viagem, um resort, para o coordenador que era eu. Uhum. Né? Eu refleti a respeito daquilo e o meu senso moral me sinalizou que não era adequado eu aceitar aquela oferta. Uhum. O que me pareceu correto? Tinha funcionários lá do meu setor que eu decidi da seguinte maneira: não, eu acho que é importante para o Ministério Público conhecer este produto. Então você vai. Não tinha poder de decisão. Uhum. O funcionário que não tinha poder de decisão, Tá. ele Iria. Uhum. ia conhecer o produto. Eu é que tinha poder de decisão, Certo. se nós íamos contratar ou não. Então É uma saída. ele foi, viajou, Uhum. conheceu, e eu não era impactado pela viagem. Uhum. Entendeu? Eu não usufruí da viagem. Sim, sim. Quem usufruiu foi o funcionário. E ele depois não vai decidir. A questão é quem tem a caneta. Exato. Né? E não sou pode eu ser que influenciado. decido, ele vai, avalia, me faz um relatório, e eu É é uma que boa decido. saída. É uma E boa saída. Eu é que decido. Agora você veja, numa outra situação, eu estou atendendo o público em Juquiá, que é uma cidade paupérrima do Vale do Ribeira, em São Paulo, e uma senhora muito humilde, ela ficou muito satisfeita por ter tido aquela atenção da minha parte, e na semana seguinte ela vem de longe uma penca gigante de bananas para demonstrar gratidão, e ela me oferece aquelas bananas. Se eu não aceito, ela vai achar que eu sou uma pessoa arrogante, que eu sou uma pessoa mal educada. E aquelas bananas, ela não ofereceu para mim no sentido de qualquer coisa no por campo trás, da corrupção, ou nada. querendo um Era favorecimento. Um gesto humilde de gratidão. Uhum. E eu, zelando pela imagem do Ministério Público, pensei que eu deveria aceitar para mostrar que eu estou no mesmo nível, sabe, de simplicidade, de humildade. Eu estou recebendo um gesto dela de coração. Uhum. Ela fez aquilo de coração e eu não vi qualquer tipo de inadequação em receber aquele gesto bondoso, porque eu não vi uma discrepância. Mas isso é uma coisa do caso a caso. Do caso a caso. Tem que ter bom senso e aquela muito coisa. Muito delicado isso. Eu posso, mas devo? Né? Tem que sempre fazer esse questionamento. Né? Agora, um frigorífico, num outro caso, Itapecerica da Serra, que mandou entregar uma leitoa para cada juiz, para cada promotor,
E É. esse frigorífico tinha investigação sobre questões de saúde pública? Aí, já Eu está não fora. aceitei. Teve um caso, você disse aí desse caso da viagem, teve um diretor numa empresa pública e a gente, enquanto compliance, a gente até orientou que ele não viajasse, porque ele também recebeu. Ele iria aprovar aquela contratação, tinha interesse na contratação daquela empresa, ele iria viajar para o exterior com tudo pago, né, e com todas as diárias, ia passar ali 3, 4, 5 dias, né? E aí, né? E depois se assinasse contrato com essa empresa. Então, apesar de, vamos dizer que entrou numa licitação, acabou que aquela empresa foi escolhida e que não houve um favorecimento. Mas daí a provar o contrário, né? Daí fica aquela situação, olha, até que ponto, né? Como eu não ia ser impactado por aquela viagem, Pois designei o Pois funcionário para ir. é muito importante que as pessoas. Então, veja, nessa nossa conversa rápida desses exemplos aqui, a gente pode ver que esse projeto de lei tem que ser repensado Tem. nesse ponto de presente. Tem porque há um risco de abuso. Há um risco de abuso e você está legalizando uma situação que hoje não é legalizada. Não, você pode legalizar a corrupção. Pode legalizar a corrupção. Pelo recebimento de presentes, Sim. né? E aí outro ponto é o entretenimento, né? Que também está permitido. Até que ponto o entretenimento para um agente público, né? Também, sabe? Assim, qual entretenimento que... Então há que se pensar, né? Você pode ter ingressos para o entretenimento de R$1.000, de R$2.000. Entendeu? Até que ponto isso é razoável? Aí vai para o subjetivo, né? E tudo que é subjetivo no âmbito da corrupção é arriscado, é um risco à integridade, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu percebi, que eu senti falta, é da questão da quarentena. Né? Então, assim, agentes públicos que estão ali em posições de comando, em decisão, de repente sair e representar interesses privados em empresas, né? E atuar como representantes de interesses. Qual o período necessário? Né? Eu senti falta também no projeto de lei, não sei se já incluíram, se teve alguma emenda, mas é um ponto importante. Que a quarentena é um assunto tão complexo que eu acho que mereceria uma disciplina específica de quarentena. Por exemplo, o Procurador-Geral da República, né? Se ele assume um cargo dessa responsabilidade, dessa complexidade, eu acho que um cargo como esse deveria ter uma quarentena. Veja, ele é cotado para ser ministro do Supremo. Não pode ficar com o pé em cada canoa desta maneira. Se ele é Procurador-Geral da República, tem que ter um período de uns 4 anos sem poder ir para um outro cargo, qualquer que seja. Ministro do TCU, ministro do STJ, ministro do Supremo, e assim por diante. São salvaguardas da República. Não é o indivíduo. São cláusulas de salvaguarda republicana. Agora, isso tem que ser equânime. Se no campo do Procurador-Geral da República você institui uma quarentena de 4 anos, então vamos ter uma salvaguarda proporcional para quem está no Ministério da Economia em relação a trabalhar na área privada. Você tem que estabelecer... Isso já existe. Mas é uma quarentena mais curta. Mais curta. São 6 meses, né? Pois é. Nós precisamos pensar num sistema de quarentenas que tenha isonomia, que seja proporcional. Falou-se outro dia em quarentena para membros do Ministério Público, da magistratura, de 6 anos, de 8 anos. A pena do homicídio é 6. Então você estabelece uma quarentena de 8, sabe? Não, aí não é razoável. Mas o promotor, o juiz, eles têm uma grande notoriedade, uma grande influência sobre o povo, então eles não podem ter um cargo eletivo. Então pastores evangélicos têm que ter uma quarentena de 8 anos também. Apresentadores de TV também. Não é? Temos que ter... Não dá para 2 pesos e 2 medidas. Tem que ser algo coerente. Então tem que ser... Líderes sindicais também têm influência sobre seus liderados? Tem, grande influência. Exato. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Por que uma medida só contra
um representante do Ministério Público ou um líder da magistratura. Ou você institui a regra da quarentena para todos. Agora, no âmbito dessa regulamentação de lobby, não pode deixar de incluir essa questão da quarentena, nem que seja este primeiro teto de 6 meses, que é o que a gente já tem hoje previsto para empresas estatais, por exemplo. Né? Na área financeira é relevante que tenha, que no futuro pode avançar nas novas discussões, mas que tenha esse mínimo. Agora, a gente falou aí de 2 desses pontos que precisam aí de melhoria, e tem um ponto muito positivo, né? São vários. Um deles é que toda comunicação, né, do representante de interesse com o agente público ou com aquele grupo tem que ser registrado e importa e serve para demonstrar aquele interesse e aquele envolvimento daquele grupo ou daquele representante com uma questão específica que ele está defendendo. Então, toda a comunicação, inclusive e-mail, cartas, ofícios e todos os projetos, relatórios, todo o material que foi discutido para aquele relevante interesse que se quer, tem que estar ali registrado. Isso é muito bom para o controle, né? Muito bom. Vai ter um sistema que vai regular tudo isso. Isso é excelente. Você veja, Célia, a lei de improbidade, que é o mais importante instrumento de proteção do patrimônio público, ela foi aniquilada pela Lei 14.230. E eu acompanhei isso muito de perto. E dentro desse espírito que você acabou de destacar agora, veja só, o deputado Roberto de Lucena apresentou um projeto que era muito positivo na origem. Ele foi fruto de um estudo de uma comissão de juristas que se debruçou sobre aquilo e apresentou uma proposição muito boa de modernização da lei de improbidade. Este projeto inicial foi objeto de 15 audiências públicas, ou seja, estava-se construindo um debate democrático a respeito daquilo. Até que o deputado Carlos Aratini, ele articulou um substitutivo sem nenhuma transparência. Ele conversava com as lideranças partidárias, não registrou o substitutivo no sistema de protocolo. E quando ele construiu a viabilidade política, aí ele protocolizou e no dia seguinte aprovou urgência de votação em 8 minutos. Isso é algo profundamente desrespeitoso à sociedade, ao sistema republicano e à democracia. Para que ele fez isso? Para que a sociedade civil não pudesse resistir àquele substitutivo. Para quê? Para não haver debate democrático. Para não haver transparência. E quando você traz um projeto de lei desse nível que está sendo trazido para regulamentar o lobby... Isso é um desrespeito à democracia. E aí evita. Por isso que regulamentar é importante. Quando eu li uma matéria que diz assim, regulamentação do lobby é regulamentar a corrupção. Gente, aí eu fui ler a matéria e falei, meu Deus, mas tudo bem, a corrupção vai deixar de existir? Talvez não, né? Isso aí é uma utopia, talvez. Quem sabe um dia a gente consiga isso. Mas a regulamentar evita um exemplo como esse que você colocou. Até porque o projeto ele prevê um sistema nacional de registro dos representantes de interesses. Onde, como, quantas reuniões, inclusive prevê que aquele representante de interesses diga quais as empresas que ele representa, quais são os interesses, né? Então, assim, isso estando sistematizado, aí permite esse controle maior da sociedade e evita. E aí a gente vai saber em que medida determinado grupo conseguiu, né, estabelecer ou conseguiu fazer frente a determinada política ou a determinada lei que foi aprovada. E aí evita isso aí que você trouxe, né? Essa clandestinidade, evita esse sentimento de injustiça que fica por baixo dos panos. Que fica aí transparente. Então, é importante essa regulamentação e é um ponto positivo. Outro ponto positivo, e aí vai ao encontro do que a gente trabalha, do que a gente estuda, é a questão do compliance. Né? Esse projeto de lei, ele traz explicitamente, ele diz que o poder público deve rever seus códigos,
riscos, deve estar alinhado aos riscos à integridade, deve ter todo um trabalho em relação a isso. As empresas estatais deverão rever, né, à luz das disposições do Código de Conduta e Integridade, da 13303, né, e ainda tem uma parte do projeto que é a responsabilização dos agentes, né? Então, tanto os agentes públicos como agentes privados terão sanções, penalidades ali, né? Fruto ali, e que ficarão impedidos, inclusive os agentes, os representantes, ficariam impedidos de pautar assuntos, né? Durante um tempo. E mais relevante, veja que esse tema tem a ver com compliance, tem a ver com a gente, tem a ver com o dia a dia, é que as empresas, inclusive, que se verem, ou que tiver um representante de interesse que se envolva em algum ato ilícito e que for responder a algum processo, se ela tiver programas de compliance, se ela tiver medidas de integridade adotadas, implementadas, ela serviria também como um atenuante, assim como traz a Lei 12846, a Lei Anticorrupção, né? Então, veja, é muito pertinente esse projeto. Eu acredito, eu queria até já finalizar aqui, Roberto, nossa conversa. Eu acho que a gente esclareceu nesse podcast, demos exemplos, esclarecemos o que é o lobby, né, por que ele existe. Ele é importante para a gente como profissional de compliance, como agente da sociedade, né, para todos nós. E eu acredito que a gente conseguiu aqui esclarecer um pouco desse mecanismo, né, desse instrumento aí da democracia, faz parte. E esse projeto de lei, ele soma-se ao projeto da integridade, né, a lei da integridade, da improbidade, ele soma-se à lei anticorrupção e ele soma-se à lei de conflito de interesses. Então, a gente tem aí cada vez mais um arcabouço jurídico regulamentar que vai buscando prevenir, né? Fatos vão acontecer, mas você tem ali legislações que visam prevenir. Até porque compliance ele atua na prevenção, na detecção e na apuração, né? Quer falar mais alguma coisa, Roberto? Quer comentar? Eu acho que é esse caminho mesmo, Célia. É muito importante você ter essa construção preventiva, pedagógica, né? Enfrentar a corrupção, enfrentar esses grandes dilemas, não é só utilizar as penas, as sanções, mas também você fazer educar. Essa construção realmente educativa, né? Então, eu penso que esse é um caminho bastante importante, bastante interessante, saudável. Que é uma tendência, né? Aliás, aqui na América do Sul, o parâmetro que, inclusive, o nosso grupo utilizou na nossa análise, quando a gente apresentou as sugestões, foi o parâmetro do Chile, né? O Chile e o Uruguai, aliás, são dois países que são referências em relação ao enfrentamento da corrupção. Isso. E a lei chilena em relação à regulamentação do lobby, o modelo chileno, foi por nós utilizado como um modelo, uma referência importante. Certo. Então, o que eu quero dizer é que, para mim, é uma alegria, um privilégio dialogar aqui com você. Muito bacana, muito interessante. Parabéns pelo seu podcast. Agradecemos. Muito obrigada, muito mesmo, pela sua presença. Eu admiro o seu trabalho, acompanho e sou até conselheira do INAC, né, do Instituto. E o Instituto, e colunista. E colunista também. E o Instituto tem trazido aí, vai ter um prêmio agora, né? Dia 27 de julho, entrega do prêmio. Foram quantas inscrições? 135 trabalhos. Muito bom. E nessa edição, com as duas novas categorias, jornalismo investigativo e governança corporativa, com um ótimo número de trabalhos inscritos. E estamos aí fazendo um trabalho de análise dos melhores trabalhos. Dia 27 de julho, anunciaremos os vencedores. E esses trabalhos, viu, assim, para vocês entenderem, este prêmio, ele vai estabelecer as melhores práticas de empresas, de instituições que atuam com governança, né, os jornalistas que atuam na investigação correta, transparente, e aí vão ter ali boas práticas que a gente vai poder replicar aí no futuro. Muito obrigada, Roberto. Obrigado, Célia. Uma alegria, um prazer estar aqui com você. Vamos em frente. Até o próximo podcast.